Irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Queridos, nós temos aí planejado para o mês de janeiro algumas reflexões que nos levarão a pensar sobre a temática da espiritualidade reformada. Hoje pela manhã nós iremos refletir sobre o tema da solitude, o Pai que vê em secreto. E o texto que eu irei fazer a exposição, texto que nos levará a pensar sobre esse tema, é o texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do verso 5 até o verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra nessa manhã. Pai bendito, nós somos gratos por esta manhã, somos gratos porque o Senhor nos concede o privilégio de reunirmos aqui como igreja, para adoração, para culto ao Senhor. Pai, nós abrimos a Tua palavra, lemos o texto bíblico e nós carecemos, Pai, da instrução do Senhor a cada um de nós. Que o Senhor venha nos conceder, por meio do Espírito Santo, a iluminação, o entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra. E uma vez compreendida, que nós sejamos, ó Deus, impulsionados a colocá-la em prática no nosso viver, no nosso dia a dia. Que o Senhor venha nos conduzir e nos abençoar neste momento de reflexão na Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós estamos aí iniciando o ano de 2025. Nós bem sabemos que não é pelo fato de iniciarmos um novo ano que todas as coisas serão novas no ano de 2025. A nossa vida prática tem mostrado que coisas dos anos anteriores acabam vindo e fazendo parte do ano que nós estamos aí para iniciar, estamos aí iniciando. Por exemplo, a correria dos anos que se passaram em anos anteriores, talvez no ano de 2024, podem estar presentes no ano de 2025. As demandas com o trabalho, as demandas familiares, as demandas com a nossa criação de filhos, os estudos e tantas outras coisas relacionadas a estas podem estar presentes no ano de 2025. Por que eu estou destacando isso a título de introdução? Porque todos os anos, diante dessa realidade de correrias e muitas demandas, a gente fica diante de um desafio que é o de tirar tempo para cultivar o nosso relacionamento com o Senhor, para cultivar a nossa vida espiritual, a nossa piedade com o Senhor. A gente precisa de tempo para ler a palavra, a gente precisa de tempo para orar, ouvir Deus falar conosco por meio da sua palavra e fazer uso do privilégio que nos foi dado de poder falar com Ele por meio da oração. É diante então desse desafio que a gente tem a importância e a necessidade da temática da solitude. Ela se evidencia por causa desse desafio. A pergunta é, o que seria então essa solitude e o porquê ela é tão importante para a nossa vida cristã? Primeiro, eu preciso dizer o que não é a solitude. A solitude não pode ser confundido com solidão. A gente sabe que solidão é uma referência ou se refere a uma condição de isolamento. É o você estar sozinho, com sentimento de vazio, de abandono. Isso seria solidão.
Bom, a fé cristã e Cristo, o Evangelho, não nos chama à solidão, mas ele nos chama à solitude. Solitude é, na verdade, então, uma disciplina espiritual no qual o cristão se propõe a ter um momento de qualidade, a dedicar um espaço do seu dia, um momento do seu dia, para que ele então tenha a sua prática devocional, a fim de que ele possa cultivar o seu crescimento espiritual, cultivar o seu relacionamento com Deus, com o Senhor. E isso, meus irmãos, a gente consegue ver, especialmente no texto que nós acabamos de ler, em Mateus 6, do verso 5 ao 8. Esse texto, ele vai falar para nós sobre três áreas ele está inserido dentro de um contexto que fala de três áreas sobre a espiritualidade bem presente na época de Jesus, sobre temas que estavam sendo direcionados para a piedade judaica. Esse texto, ele está inserido dentro de um contexto que fala sobre jejum, que é o texto anterior. O texto que vem a seguir, a partir do verso 16, vai falar sobre o jejum. O texto que vem anterior ao verso 5 fala sobre o dar esmolas, e a gente tem então do verso 5 até o verso 8, uma fala de Jesus, um ensino de Jesus sobre a questão da nossa oração, e como a solitude ela é importante para o exercício da prática da oração. Esse texto ele está inserido dentro do Sermão do Monte, que foi pregado por Jesus com o objetivo de ensinar os seus discípulos, o seu povo, a como se comportar como cidadão do seu reino. E em Mateus 6, do 1 ao 18, Jesus ele tem como objetivo principal combater a hipocrisia. Em Mateus 6:1, Jesus, conhecendo o nosso coração, sabendo como funciona as nossas motivações e com a preocupação especial sobre elas, Jesus então alerta e ele nos convoca a tomarmos cuidado para não praticarmos obras de justiça diante dos homens, com o objetivo simples de querer ser visto pelos homens. Então, esse texto, no seu verso inicial, no verso 1 do capítulo 6, ele estabelece para a gente um princípio geral para a vida cristã. E o princípio é: todas as nossas obras de justiça devem ser praticadas sem ostentação, sem exibicionismo ou busca de qualquer tipo de aprovação social. Jesus então passa a apontar três áreas em que nós devemos estar bem atentos, porque nelas a gente corre esse perigo. Ele então fala sobre o dar esmolas, no primeiro momento. Lá do verso 16 ao 18 ele vai falar sobre o ato de jejumar. E agora, do verso 5 ao 8, ele passa então a falar sobre a oração. Queridos, nesse texto específico então de Mateus, do verso 5 ao 8, Jesus nos alerta sobre o perigo da hipocrisia na vida de oração. E ele faz isso dando-nos alguns ensinos aqui que são importantes sobre a nossa prática da oração. Nós iremos ver isso em duas partes, porque no primeiro momento nós iremos ver que Jesus faz uma proibição e depois ele vai então oferecer uma instrução, um contraponto àquilo que ele encontra e que ele destaca na sua primeira proibição. Então nós iremos ver isso em duas partes. Primeiro, no verso 5, nós iremos ver que Jesus proíbe a oração dos hipócritas. Ele proíbe uma oração feita com hipocrisia. Olha o que Jesus nos ensina no verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Bom, no verso 2 do capítulo 6, Jesus proíbe a hipocrisia no ato de dar esmolas. Lá no verso 16, Jesus proíbe também a hipocrisia no ato de jejuar. E agora aqui em Mateus, no verso 6, no capítulo 6, no verso 5, Jesus está proibindo a oração feita com hipocrisia. A pergunta é: o que Jesus quer dizer aqui? Qual é a referência que ele está fazendo? Qual que era a situação da sua época?
no quesito hipocrisia. O que estava acontecendo e o que Jesus está combatendo aqui? Essa palavra hipocrisia, ou os hipócritas aqui, como Jesus define, vem de um contexto do mundo do teatro. No mundo antigo, os atores eles usavam máscaras para representar papéis teatrais. Assim, eles fingiam ser uma coisa, mas, na verdade, eram outra. Eles estavam ali com uma máscara, a máscara proporcionava a apresentação de um modo, mas a gente sabe que por trás da máscara ali estava a verdadeira pessoa. Jesus ele faz uso, então, dessa imagem viva para se referir àqueles que gostavam de orar em pé, aqueles que gostavam de ficar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, e eles tinham o objetivo de ter toda essa performance que chamava a atenção das pessoas para que eles pudessem ser vistos pelos homens. Essas pessoas oravam, como Jesus define aqui, com hipocrisia. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, o modo como essas pessoas oram é um modo teatral. Não é uma oração genuína, não é um relacionamento genuíno com o Senhor. Eles de fato não querem ser ouvidos por Deus, mas o que eles querem é que as pessoas os vejam e digam, olha, ali tem uma pessoa muito espiritual, ali tem uma pessoa que dedica tempo do seu dia para que então ele possa conversar com o Senhor. Jesus provavelmente aqui esteja se referindo aos fariseus. Os fariseus eram conhecidos e já foram, inclusive, no decorrer dos evangelhos, apontados por Jesus como hipócritas. Lá em Lucas 12:1, Jesus disse para acautelar do fermento dos fariseus, e ele disse que o fermento dos fariseus é a tal da hipocrisia. Esses fariseus gostavam de orar com o objetivo de serem vistos pelos homens. Eles oravam para impressionar. Era um grupo religioso que tinha toda uma preparação para fazer uma oração, não para que pudesse fazer uma oração saudável e correta diante de Deus, mas para que o povo da época pudesse então vê-los. Eles tinham um zelo pelo tom da voz, a oração deles era caprichada no tom da voz, hora de aumentar, hora de abaixar, de tal forma que se alguém estivesse passando, a pessoa pudesse ser atraída pelo tom da voz daquele que orava. Eles ficavam em pé, eles gostavam de orar nas sinagogas, eles iam para as praças, e ali eles chamavam a atenção, ficavam em um local estratégico, para que todos que ali passassem, pudessem então notá-los, percebê-los. Em Lucas 18, do verso 11 a 12, nós temos inclusive a descrição de Jesus, quando ele fala da oração de um fariseu, e ele fala da oração de um publicano. Jesus, ele mostra a diferença de um fariseu orando para a diferença de um publicano orando. Jesus diz que o fariseu, ele orava de si para si mesmo. E ele fazia isso a fim de ser bem visto pelos homens. Aqui, meus irmãos, eu preciso ressaltar que o ponto de Jesus não é criticar o local em que a oração deve ser feita. E nem a postura de ficar em pé ou não daquele que vai orar e vai se relacionar com o Senhor por meio da oração. Na Bíblia, as pessoas são apresentadas orando de várias formas. A gente encontra pessoas que são apresentadas orando prostradas, de joelhos, sentadas, de pé. Inclusive, a gente não tem uma normativa bíblica para dizer, olha, a oração ideal, o modo correto, a postura correta daquele que está orando é ficar de pé. Ou não, é ficar sentado. Ou não, é ficar de joelhos. A gente não tem. A gente encontra essas posturas. Está tudo bem. A gente pode orar de joelhos, a gente pode orar de pé, a gente pode orar sentado. O que precisa é ser feita uma oração direcionada exclusivamente a Deus. O que precisa é a gente orar com cuidado de não termos em nosso coração o desejo que as pessoas nos percebam e fiquem encantadas com a nossa espiritualidade, com o nosso relacionamento com o Senhor. É isso que Jesus está então criticando aqui. O ponto principal aqui da crítica de Jesus é a motivação daquele que ora. E aqui é interessante, queridos, porque
nós aprendemos algo que devemos levar para a nossa vida cristã. A gente pode fazer coisas certas, orar é uma coisa certa a se fazer, mas a gente pode fazer coisas certas com as motivações erradas. Eles estavam fazendo coisas certas, eles estavam orando, mas eles estavam fazendo com a motivação errada. Eles eram hipócritas na sua prática da oração. O que os motivava não era ser atendido, ouvido por Deus. A motivação deles é, olha, a gente precisa ser visto pelos outros. A gente precisa ser admirado pelos outros. O grande problema disso, irmãos, é que para esses e para essa postura, para esse modo aqui, Jesus diz que a recompensa deles já havia sido dada. E qual era a recompensa? Jesus diz, olha, eles já obteram o reconhecimento dos homens. Para aqui? Sim, para aqui. Estão aí orando, tendo um relacionamento que eles acham que é com o Senhor, mas Jesus diz, olha, o que eles vão receber é apenas a recompensa dos outros. Eles receberam o louvor das pessoas, mas nenhuma das suas orações serão recompensadas pelo Senhor. Nenhuma das suas orações será ouvida por Deus. Na nossa prática, irmãos, da oração pública, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Pois há o perigo de termos a motivação de orar para que as pessoas fiquem impressionadas com as nossas palavras, fiquem impressionadas com a nossa espiritualidade. Poxa, olha como o pastor Edgar ora, olha como o reverendo Rubens ora, olha como o pastor tal ora. A gente olha e fica impressionado. A gente precisa tomar cuidado com isso. Nós que estamos aqui com a tarefa de orar, inclusive, publicamente diante da igreja. E eu sei, queridos, que é desafiadora essa situação, porque toda vez que nós oramos e fazemos a nossa oração pública diante de outras pessoas, a gente precisa tomar cuidado com as palavras que nós usamos. A oração, ela, além de estabelecer e de nos colocar nesse relacionamento com o Senhor, quando ela é orada, quando a gente ora de modo público diante da igreja, há um aspecto didático também na nossa oração. A gente precisa tomar cuidado quando a gente ora então na igreja, em casa, quando a gente ora diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, as oportunidades que vierem. Mas é claro, meus irmãos, que a gente precisa tomar cuidado para não deixar Deus de lado. Eu vou orar para que as pessoas vejam o quanto eu sei falar com o Senhor, quanto a minha oração é rebuscada, sabe? Quanto eu uso palavras belíssimas para falar com o Senhor. Se a gente fizer isso, irmãos, e essa for a nossa motivação para que as pessoas fiquem impressionadas, provavelmente a gente está deixando Deus de lado no nosso relacionamento com Ele. A gente está fazendo uso de um meio de graça, a gente está fazendo uso da oração e a gente está fazendo um mau uso dela por causa da nossa motivação. Por isso que Jesus, então, logo no verso 5, proíbe esse tipo de conduta na oração. Mas como, então, deve ser a nossa prática da oração? O que deve, então, marcar a nossa prática da oração? Aí vem, queridos, os versos 6, 7 e 8, onde Jesus agora vai propor a maneira correta de orarmos. Jesus ensina nessa parte que a nossa oração deve ser, sobretudo, em particular. Eu vou falar sobre isso, não é só particular, mas, sobretudo, ela deve ser particular. E ela deve ser dirigida ao Pai. Vejamos primeiro o que Jesus nos diz no verso 6. Tu, porém, Jesus lança aqui um contraste, então, ele está corrigindo a prática errada anunciada no verso 5. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus, ele contrasta aqui a oração dos hipócritas com a necessidade que nós temos de orar em particular. Com isso, irmãos, Jesus não está ensinando aqui que a nossa prática de oração deve ser apenas em particular, ou dentro de um quarto. Ele não está proibindo, por exemplo,
a oração pública, a oração que nós fazemos aqui no nosso momento de culto, de adoração ao Senhor. Porque se esta for a realidade, a igreja primitiva não entendeu então o ensino de Jesus. Porque quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vai perceber que a igreja fazia orações públicas. Nós temos vários relatos no livro de Atos da igreja reunida para adoração, e ali havia um momento de oração e uma oração pública. O ensino de Jesus aqui é o de que a melhor maneira então de vencermos a tentação de orarmos publicamente para receber dos outros a admiração é nos dedicar à oração a só com o Pai. É você tirar um momento, é você reservar um espaço e você ali ter o seu momento com o Senhor. Esse é o antídoto que Jesus está oferecendo aqui. A solitude sendo ensinada por Jesus aqui. Diante de toda a correria, diante de todas as demandas do dia a dia, é essencial que nós tiremos um tempo do nosso dia, reservemos um local para que você, a sós com o Senhor, possa orar, possa falar com o Senhor. Então, não é proibido aqui orações públicas, mas a ênfase aqui é colocada sobre algo essencial, que é a oração em particular. Os comentaristas aqui, ao comentar esse texto, destacam que muitos dos ouvintes do Sermão do Monte não tinham casas com cômodos separados, a exemplo de um quarto para orarem. As casas ali na Palestina, em Jerusalém, não tinham essa separação. Algumas casas até tinham, e se Jesus estiver se referindo a essas casas com certas divisões internas, provavelmente Jesus esteja se referindo a uma despensa, a um armazém ali dentro da casa. A fala de Jesus aqui sobre um quarto refere-se então a um espaço privativo, a um local propício que você possa utilizar para que você possa então cultivar a sua oração com Deus. Jesus ele fala que é para entrar em um quarto, fechada a porta, ou seja, é um local que indica um espaço seu com o Senhor, onde ninguém estará te vendo na sua prática ali da oração, onde você poderá abrir o seu coração e falar com o Senhor, sem precisar impressionar quem está à sua direita, à sua esquerda, na sua frente, sem precisar impressionar as pessoas que estão à sua volta. Jesus ele fala então de um local onde você não é notado pelas pessoas, onde você não tem espectadores, que era esse o problema dos hipócritas. Gostavam dos espectadores que ali estavam. Jesus fala de um local onde seu coração pode ser direcionado intimamente e exclusivamente a Deus. Essa oração particular aqui, ensinada por Jesus, tem um belíssimo propósito para nós. Ela mostrará, meus irmãos, que se nós desejamos o nosso Senhor verdadeiramente, nós iremos tirar esse tempo de oração para estar com Ele, para falar com Ele. Então, esse tipo aqui de oração, essa conduta ensinada por Jesus, mostrará se desejamos ou quanto desejamos intensamente ter comunhão com Deus. Há quem diz que aquilo que uma pessoa é diante de Deus em particular, evidencia o que ela realmente é. Como nós estamos sendo em particular com o Senhor. Isso evidenciará quem de fato nós somos na nossa espiritualidade com o Senhor. Há um aspecto também maravilhoso nesse ensino de Jesus. Queridos, Jesus praticou o que Ele nos ensina aqui. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, Jesus é apresentado várias vezes nos evangelhos orando sozinho. Jesus é apresentado despedindo as multidões, ele sobe ao monte a fim de tirar um tempo ali e orar ao Senhor. Só Ele e o Pai. Mateus 14, verso 23, destaca isso. Ele é descrito em Marcos 1,35, levantando-se de madrugada, saindo para um lugar deserto, com o objetivo de orar. Antes de escolher os seus discípulos, Lucas 6, verso 12, diz que Jesus retirou-se para o monte e ele passou a noite toda orando ao Senhor. Próximo da sua via dolorosa, aí estava Jesus no Getsêmani.
em uma oração particular com o Senhor. Ou seja, meus irmãos, o ministério de Jesus, desde o seu início até próximo da sua crucificação, foi um ministério realizado pela prática da oração, em particular com o Senhor. Jesus orou em público? Sim, mas muito mais ele orou em particular, falando com o Senhor. Isso tem muito a nos ensinar, irmãos. Jesus destaca na parte B do verso 6, que quando tiramos esse momento de oração particular para orar ao Pai, que está em secreto, o nosso Pai, que vê em secreto, nos recompensará. Ou seja, nossas orações serão ouvidas por Ele. Não haverá preocupação se as pessoas estarão ouvindo e impressionando. Não, o nosso Pai nos ouvirá. Veja o que Jesus diz no versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Note que Jesus, ele diz que quando nós estivermos em particular orando ao Pai, nós não precisamos também fazer uso de vãs repetições, porque essa era a conduta dos gentios nas suas práticas de oração. Eles presumiam que pelo muito falar, pela muita repetição, os seus deuses, no plural, os atenderiam. Os gentios, eles oravam acreditando então que eles deveriam mencionar todos os seus deuses. Eles faziam uma oração apontando para um Deus, depois fazia a mesma oração apontando para o outro Deus e repetindo. Eram vários deuses, várias repetições eram feitas. Eles achavam que fazendo assim, tinham mais chances de serem atendidos. Aquele ditado, olha, todos os santos a gente precisa pedir, a todos os deuses é preciso clamar. Os gentios tinham essa mentalidade. Eles repetiam a oração, fazendo uso de palavras sem sentidos, diante de repetições, e Jesus está dizendo, olha, vocês não precisam fazer isso. Ainda hoje, não é incomum encontrar pessoas que acham que a probabilidade de ser atendido por Deus em oração está diretamente ligada ao número de palavras que a gente coloca na oração. Essas pessoas entoam uma enorme oração a Deus, que acaba no final sendo uma oração mecânica. É só repetição, uma oração bem longa, e aí repete. Essas pessoas acham que fazendo assim, a gente vai vencer então a resistência de Deus para nos atender. Queridos, aqui mais uma observação precisa ser feita. Jesus, ele não está proibindo orações longas. Mas o que ele está proibindo? As vãs repetições na nossa oração. Em Lucas 6,12, Jesus, ele, antes de escolher os seus discípulos, a gente viu, ele passou a noite toda orando ao Pai. Ou seja, longa a sua oração, mas não foi repetitiva. Não foi com vãs repetições ali na sua oração. Mas definitivamente, queridos, não é pelo nosso muito falar, com vãs repetições, que nós seremos ouvidos por Deus. E por que a gente pode ter a certeza disso? Olha o que diz o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. O fato de não precisarmos ser como gentios, cheio de vãs repetições em nossas orações, é porque Deus conhece muito bem as nossas necessidades. Ele as conhece melhor do que nós mesmos. Ele as conhece antes mesmo de abrirmos a nossa boca para falar com Ele. Por isso, Ele não pode ser manipulado por palavras vazias, repetidas. Ele não é como o Deus dos gentios, ou os deuses dos gentios. Não, Ele conhece antes mesmo da gente falar com Ele, Ele já sabe das nossas necessidades. Agora, isso elimina a nossa necessidade de orarmos? Não, queridos, pelo contrário, é um combustível a mais para orarmos. Isso deveria nos motivar ainda mais a vida de oração.
O nosso Deus é soberano, o nosso Deus está no controle de todas as coisas, Ele é um Deus onisciente, conhece as nossas necessidades, Ele quer nos ouvir. Ele estabeleceu a oração para que nós falássemos com Ele. Às vezes a gente vê cristãos com aquela crise, mas se Deus é soberano, se Ele já decretou todas as coisas, por que a gente deve orar? É por causa disso que a gente deve orar, porque Ele é soberano, porque Ele está no controle de todas as coisas. Vamos pedir a quem? Aquele que está no controle, aquele que é soberano. Vamos pedir a quem? Aquele que conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. É a Ele que nós devemos pedir. Então, Jesus não está aqui eliminando a nossa necessidade de orarmos. Pelo contrário, em oração nós podemos expressar o nosso coração a Deus. Mesmo sabendo que Ele já sabe, nós podemos orar, expressar, pois Ele se agrada de nos ouvir. E nós podemos fazer de modo diferente dos gentios, pois eles oram a deuses falsos, enquanto nós oramos ao único Deus verdadeiro, ao Deus que já sabe muito bem quais são as minhas e as suas necessidades. A Ele, queridos, nós podemos demonstrar a nossa confiança, nós podemos demonstrar a nossa dependência na prática da oração. É por isso que o próximo texto, Mateus capítulo 6, do 9 ao 15, registra Jesus oferecendo um modelo de oração aos seus discípulos. Jesus falando da importância da oração e Ele oferecendo um modelo de oração para os seus discípulos. Percebam, é um modelo, um paradigma, para que a gente aprenda a orar, a nos relacionar com o Senhor, a falar com Ele por meio da oração. Aplicações, irmãos, de tudo que a gente viu aqui nessa exposição. Primeira, tomemos cuidado para não vivermos uma espiritualidade teatral e não genuína. Tomemos bastante cuidado com isso. Jesus, irmãos, odeia a hipocrisia. 3 vezes aqui no capítulo 6 ele vai condenar os hipócritas. O nome Pai, a referência a Deus como Pai, vai aparecer várias vezes aqui no capítulo 6. E é de propósito. Aqueles que vivem na hipocrisia não se relacionam com Deus, tendo Ele como Pai. Aqueles que vivem mergulhados em uma espiritualidade teatral, não têm um relacionamento com Deus, tendo Ele como Pai. Jesus odeia a hipocrisia. A espiritualidade teatral, ela simplesmente troca o objetivo de agradar o Pai pelo objetivo de agradar os homens. Isso é um mau negócio, queridos. Isso é um péssimo negócio para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. Sabe por quê? Porque não haverá recompensa do Pai. Nossa oração não será ouvida. No máximo, as pessoas ficarão admiradas quando nos verem orar. Mas o que adianta disso? Nós não estamos aqui em um teatro. A vida cristã é um espetáculo ao mundo, mas no sentido de que nós compartilhamos, vivemos o Evangelho para a glória de Deus, e não para a nossa própria glória. Assim, meus irmãos, como foi então corrido o ano de 2024, com muitas demandas, eu tenho uma notícia ruim para vocês nessa manhã. É bem provável que o ano de 2025 também seja. Talvez o ano de 2025 também seja cheio de demandas. Mas há algo que você pode fazer diferente nesse ano. Você pode tirar um tempo para se relacionar com Deus, particularmente por meio da oração. Você pode praticar a solitude no ano de 2025. Você pode fazer isso com a certeza de que seu Pai, que está em secreto, te vê em secreto. Ele ouve a sua oração. Ele está com os ouvidos abertos para te ouvir. Pratiquemos, irmãos, a solitude nesse ano. Façamos isso com essa certeza. Pastor, como? Planeje-se e dedique um momento do seu dia a sós com o Pai. Em oração, em leitura da sua palavra. Lembre-se que antes de você ter o privilégio de falar com o Senhor, Ele já falou com você primeiramente. Ele fala por meio da palavra, Ele está falando conosco aqui nessa manhã.
Agora nós iremos responder a essa palavra do Senhor praticando aquilo que Ele nos ensina. Você pode ouvi-lo por meio da sua palavra e você tem o privilégio de falar com Ele por meio da sua palavra. Cultive sua espiritualidade. Talvez o nosso maior problema não seja a falta de tempo, mas o mau uso do tempo. A gente precisa aprender a remir o nosso tempo. Nosso problema pode ser o mau uso. As mídias sociais estão aí, Instagram, né? As redes sociais estão aí para dizer, para mostrar que talvez o nosso problema não seja falta de tempo, mas mau uso. Às vezes a gente chega no final do dia, tendo consultado tudo no Instagram, Facebook, nas demais redes sociais, mas não tendo tirado um tempo de oração a sós com o Senhor. Então, estamos usando mal o nosso tempo. Por isso é necessário planejamento e dedicação. Crie um ambiente para que você tenha uma oração particular com o Senhor. Jesus fala de um quarto, mas é de um local privativo. Faça da garagem da sua casa um local para você orar ao Senhor. Você pode criar um local para que você retire-se e fique ali falando por um momento com o Senhor em oração. Que assim, queridos, Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Nós possamos praticar solitude. Ela faz parte da espiritualidade reformada. Esse momento a sós de qualidade com o Senhor por meio da oração. Vamos orar?